Nos últimos anos, a inflação dos alimentos levou o brasileiro a evitar o consumo de alguns produtos e a substituir outros. É o caso da carne vermelha, por exemplo, que subiu acima da média. E para compensar a redução ou ausência da carne à mesa, uma das alternativas são os ovos, muito nutritivos e saudáveis se consumidos da maneira correta. Versátil, fácil de preparar e pode ser combinada a uma gama enorme de receitas. Rico em vitaminas e minerais, o ovo pode substituir a carne e é considerado o alimento completo. Tem presença constante no cardápio do brasileiro. Uma proteína de alto valor biológico, né? Eu sempre costumo explicar para os meus clientes que é a proteína de maior valor biológico em relação às outras e até economicamente falando a mais barata atualmente, né? A gente tem que sempre pensar, isso vale tanto para crianças quanto para adultos, né? A forma de preparo, ela vai adicionar calorias e ela pode adicionar também aquelas gorduras ruins que a gente costuma falar, né? Que é, por exemplo, frita em óleo, que vai saturar. A forma de preparação, então, vai interferir nessa questão. Porém, para crianças, é super indicado o consumo a partir dos 6 meses de idade. A gente até tem estudos recentes, né? Que foi realizado no Equador e nos Estados Unidos, que a partir dos 6 meses de idade, foi acrescentado num grupo de crianças um consumo de ovo por dia, era ovo cozido, e no outro grupo não. O grupo que consumiu esse ovo diariamente, ele teve um maior desenvolvimento em crescimento e em peso. Por quê? Porque a gente sabe que o ovo é a proteína mais completa nessa fase, né, a partir dos 6 meses de idade. Vale lembrar que o ovo não afeta os níveis de colesterol e nem traz malefícios à saúde, desde que seja consumido da forma correta. E doutora Anine destaca que o ovo é um alimento excelente para as crianças. A gente sempre indica, a partir de 6 meses de idade até os 5 anos, o consumo de um ovo pelo menos ao dia, que pode ser preparado separadamente, né? Mas pode ser também colocado em outras refeições, como, por exemplo, numa salada, num arroz, né? Um arroz com ovo, que a gente sabe que é super completo, arroz, ovo e feijão, que é o prato do brasileiro, né? E a gente pode também colocar como forma de petisco, de lanche, por exemplo, a gente tem o ovo de codorna, que é muito gostoso e é de fácil aceitação nessa fase, porque a criança ela passa por fases de aceitação na alimentação, né? Então é sempre importante os pais estarem disponibilizando para essa criança todas as formas de nutriente, inclusive o ovo. A única contraindicação do consumo de ovos é para quem tem alergia à albumina, uma proteína encontrada na clara, ou por recomendação médica. O excesso do consumo do ovo ou de qualquer outra proteína, a gente pode sobrecarregar, né? A gente pode ingerir a mais a proteína que a criança necessita. Então, a gente pode ter aí uma disfunção tanto renal quanto hepática, né? A gente pode sobrecarregar o rim dessa criança. Inclusive, a gente até comentou, né? Hoje em dia é muito comum crianças que são intolerantes ao ovo ou ao leite, a proteína do leite. Então, ela vai demonstrar alguns sintomas. Ela pode ter sintomas de alergia na pele, como vermelhidão, aquela brotoeja que a gente chama. Ela pode ter diarreia, desconforto abdominal, pode desenvolver muitos gases, pode ter vômitos também. Este advogado não dispensa o ovo nosso de cada dia. No auge da pandemia, reforçou o consumo na casa dele. Olha, é na faixa de uma dúzia e meia por semana no normal. Durante a pandemia houve um aumento significativo, porque os filhos que estão fora voltaram para casa e aí teve uma média aí de 3 dúzias por semana na minha casa durante a pandemia. Agora, né, com essa estabilidade, com a certa estabilidade que deu, realmente deu uma diminuída, mas continua na faixa aí de uma dúzia e meia por semana ainda. Então eu entendo que seja um consumo aí razoável, levando em consideração a 3, 4 pessoas que estão em casa. E um alimento fácil de preparar também, né? Ele tem assim uma gama de opções muito grande, o ovo. Então você pode fazer ele de várias formas que ele atende o objetivo, né? Seja um lanche da tarde ou mesmo o de jejum da manhã. ou mesmo numa hora e num lanche da noite também ele ajuda bem, ele facilita e dá um alento extremamente interessante. Em épocas de crise econômica, além de fazer bem para o nosso corpo, ele faz bem para o bolso também, é por aí? Ele pode,
tem espaço para melhorar, né, o preço dele, para melhorar para o consumidor, né, ou seja, uma redução de preço. Isso é sempre interessante. Mas ele realmente é um alimento que dá assim, uma segurança para quem cuida de uma casa, para quem tem que alimentar os filhos e tudo mais. É um alimento que traz uma segurança interessante e com um preço razoavelmente interessante também. Como você viu na matéria, o ovo pode ser consumido diariamente. E apesar de não haver um consenso sobre a quantidade ideal, a indicação é de até 2 ovos por dia para garantir o aporte nutricional que é oferecido pelo alimento.